USB driver mode. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofresse muito e fosse aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu.
deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio da oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Sobre o monte terá de ser
Evangelho. Então, querida Irmandade, seguidores do canal Geraldo Carolino CCB, mediante esta palavra que foi lida, nova de São Marcos, com mais um hino que foi cantado, eu queria fazer uma exortação a respeito disso aí, que o Senhor Jesus, Ele nos deu exemplo de humildade, que nós, para conseguir alguma coisa diante de Deus, nós temos que se consagrar a Deus. Temos que vestir o vestido da humildade, da mansidão, e também nos dedicar a servir o Senhor. Porque como Ele disse, irmãos, certos espíritos imundos, ou outros espíritos, se nós não tivermos consagração, não tivermos comunhão com Deus, eles não obedecem, como eles não obedeceram aos 10 discípulos que ficou ali. E aquele pai em grande desespero, como qualquer pai ou mãe ficaria, vendo o seu filho tomado por aqueles espíritos, e recorreu aos apóstolos. Mas os apóstolos não puderam fazer nada, porque eles não estavam preparados no momento para aquilo ali. Então o Senhor Jesus, que tinha ido com Pedro, João e Tiago a orar no monte, ele voltou dali, encontrou aquele problema, e ele perguntou para os fariseus: o que é que vocês estão discutindo? E eles contaram o caso, que aquele pai tinha trazido o seu filho, os discípulos expeliram aquele demônio, eles não puderam. O Senhor Jesus fez aquele comentário: geração incrédula e perversa. E aí ele expulsou aquele espírito e falou para os discípulos: e tem casta que só sai com oração e com jejum. Então é necessário que nós que trabalhamos no Evangelho, nas visitas, que nós se dediquemos à oração, e quando o Senhor fizer saber, até mesmo em jejum, porque nós não viemos irmão, ficar numa situação difícil e o adversário dá risada da nossa cara. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que o Senhor, desde que o Senhor me chamou, vai fazer já 48 anos que o Senhor me chamou na graça, e o Senhor já deu a graça de enfrentar várias situações com o adversário, mas o Senhor sempre deu a vitória. E então, irmãos, vamos nos dedicar a servir o Senhor. Nos dedicar a servir o Senhor, irmãos, para que não esteja nenhuma restrição do Senhor usar de nós na função de anunciar a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele mesmo advertiu os apóstolos também a respeito da humildade, e depois Ele deu um exemplo ali, que muitos irmãos pregam o Evangelho por interesse material, para ter status, para ter posição, outros interessados em ganhar dízimo, coletas, mas o servo de Deus, de verdade, ele deve pregar o Evangelho com o único intuito de receber o poder de Deus, os dons para pregar, e, irmãos, e no fim, a coroa da vida eterna. Porque o Senhor Jesus diz assim numa parte: que adianta se o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Então o reino do céu, ele é superior às coisas materiais. Não podemos nós comparar os dons de Deus, a virtude de Deus, com a riqueza dessa terra.
Porque as riquezas dessa terra, elas só valem enquanto nós estiver aqui. Na hora que nós partir deste mundo, nós vamos levar as riquezas espirituais. Por isso que o Senhor Jesus disse: buscai o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para nós viver aqui nessa terra, materialmente falando, Deus proverá para nós. Agora, o espiritual, nós temos que granjear os talentos. Então, vamos dedicarmos a servir a Deus, né? Fazer como está escrito em 28 de São Mateus, que o Senhor disse ali: ide pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado, irmão, tem um detalhe: para ser batizado tem que crer primeiro. Não é como batizar uma pessoa, simplesmente fazer profissão de fé, e a pessoa não creu, ou batizar criança, batizar a pessoa que nem tem noção de que é o batismo. Mas quando alguém obedeceu o Senhor nas águas do santo batismo, por imersão, primeira coisa, deve reconhecer que ele é pecador. Depois ele tem que aceitar o Senhor como bispo e pastor da sua alma. Isso quer dizer, irmão, ele não pode mais viver segundo este mundo, segundo as concupiscências, segundo as tradições e costumes do mundo. Ele, a partir do momento que ele foi submergido nas águas, ele morreu para o mundo e o mundo para ele. Daquele em diante vai viver na nova vida debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmão, tem muita gente que está vivendo mais no ócio do mundo do que na graça de Deus. Porque muitos, se vai na oração, a oração demora um pouco, já reclama. Se vai no culto, o culto passou um pouco do horário, já reclama. Mas, irmão, para as coisas do mundo, passa o dia todo com o celular no ouvido, passa o dia todo, irmãos, em coisas que não é concernente ao reino de Deus. E quando é coisa de Deus, tem que ser rápido. Não pode ultrapassar certos pontos. Alguém diz, mas tem que ter um limite. Sim, tem que ter um bom senso. Mas se é uma hora, se Deus requerer de nós temos que sim servir a Deus de acordo com o que o Senhor requer. Não nós ser dono do Senhor, nós ser dono do dom de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele mesmo falou com Pedro, ali no Getsemane, não podeis vigiar nem uma hora comigo? E ali, isso ele falou ali da primeira vez que ele foi orar. E depois ele foi mais 2 vezes orar diante de Deus. Então, irmão, nós temos que pedir ao Senhor para dar nós discernimento, para dar nós força, para nós viver a vida em Cristo Jesus. Não viver a vida em Cristo Jesus irmãos, vinculado com as coisas pobres e fracas desse mundo. Porque o Senhor, em certa parte, ele diz assim, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor ainda diz assim, não amais o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Porque o mundo e as suas concupiscências terminam. Mas aquele que vive no Senhor terá a vida eterna. Porque o Senhor diz assim também, qualquer que amar o mundo, ele torna inimigo de Deus. E qualquer um que amar o Senhor, o mundo vai ser inimigo dele. Então, irmão, não tem como conciliar essas coisas. Nós temos que viver no mundo, nós precisamos de muita coisa que está no mundo, mas nós não podemos amar essas coisas. Igual tem gente que fala, eu não passo em televisão. Eu não vivo sem meu celular, eu não consigo ficar um dia sem celular. Irmão, nós não podemos conseguir ficar nem um minuto sem o Senhor. Nós temos que viver constantemente debaixo do sangue do Senhor Jesus, porque um minuto que nós vacilar, o adversário pode nos dar uma rasteira. Pode armar um laço para a nossa alma e para a nossa vida. E depois, irmãos, que nós estiver preso nas coisas desse mundo, nós não conseguimos agradar a Deus, pelo menos 80%.
E o Senhor diz assim, sede santo, porque eu sou santo. Então nós temos que procurar o caminho da santidade, procurar congregar, orar a Deus, buscar a palavra, fazer visita àqueles que têm o dom da visita. Enfim, exercitar os dons. Como o Senhor fez aqui a parábola lá dos dons, um tinha 5, outro tinha 2 e tinha um que tinha 1. Aquele que tinha 1, ele falou que tem pouco mesmo, nem exercitou. Mas aquele que tinha 5 talentos, aquele que tinha 2, granjeou e ganhou. Aquele que tinha 5 veio e apresentou 10. E falou, Senhor, tu me deu 5, agora eu tenho 10. O Senhor falou, bom está, servo bom, trabalhador, corajoso e prudente. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Aí veio o que tinha 2, disse, Senhor, tu me deste 2 talentos, agora eu tenho 4. E o Senhor falou para ele, mesma coisa, bom está, servo bom e prudente. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Mas aquele que tinha só um e escondeu, o Senhor falou, servo mau e preguiçoso. Tu não devia ter granjeado, ou senão, dado o meu dinheiro para os banqueiros e depois receber com juro, tirai esse 1 talento dele e dá para aquele que tem os 10. Porque é verdade no que diz. Aquele que tem será dado mais, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então, irmão, tomamos cuidado para não perder até aquele pouquinho que nós temos. Porque se nós pôr nosso coração na incerteza das riquezas, capulugado, irmão, o tempo todo nas coisas desse mundo, vai esvaziando as coisas de Deus dentro de nós. Nós vamos perdendo as virtudes. Vamos perdendo a força de clamar. Hoje em dia, irmão, ninguém mais, é difícil alguém que ora, a não ser só a oração essencial, para levantar, para almoçar e para deitar. Mas o Senhor diz assim, na sua palavra, buscai o Senhor todos os tempos. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, insta no tempo e fora do tempo. Porque, irmão, se a nossa pretensão é entrar no céu, então nós temos que descolar das coisas desse mundo. Nós temos que procurar as coisas que diz concernente à salvação. Porque essa aí, nós só se encontramos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E, irmão, se nós quisermos ver como Pedro, João e Tiago viu o Senhor com suas vestes resplandecentes, pôde contemplar Moisés e Elias, nós temos que andar segundo as pisadas do Mestre. Porque o Senhor tirou eles à parte e levou eles lá no lugar alto, irmão. O monte é um lugar alto. Não nos conformar com as coisas baixas e pobres dessa terra, mas procurar nos elevar espiritualmente diante de Deus, porque naquele dia nós possamos ver a face do Senhor, nós possamos ver os santos que dormiram no Senhor, irmãos, e nos identificar com eles. Porque se Pedro, João e Tiago não identificassem, não tivessem, irmão, uma visão do céu, eles não iam conhecer quem é Elias, quem era Moisés. Eles iam falar, quem é esses homens? Mas como estava ligado no Senhor, ligado nas coisas de Deus, eles sentiram, irmão, como se fosse concidadão deles, tanto assim que Pedro propôs fazer uma tenda, né, para eles morar ali com eles naquele monte, porque estava muito bom ali a presença de Deus. E o Senhor nosso Deus manifestou falando para eles, este é o meu filho amado, escutai-o. Então, irmãos, é isso que o Senhor dá. Vamos dedicar a servir a Deus na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, irmãos, para que nós sejamos sinceros filhos de Deus e possamos ter dentro de nós a virtude do século futuro. Porque, irmão, este mundo, irmão, jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Nós estamos vendo aí as figuras, irmão, os homens se corrompendo cada vez mais. Hoje em dia, até nas igrejas, está a corrupção dentro das igrejas. Tem igrejas
E tem lugar por aí que as pessoas do mundo estão questionando eles. As próprias pessoas do mundo que não servem a Deus estão questionando certos tipos de coisa que existe hoje, dizendo que é crente. É tanta coisa, irmão. Pessoa seguindo o evangelho para criar status. Pessoa seguindo o evangelho para ter carro bom, para ter boas casas, entendeu? Para ter um alto salário. Irmão, não é desse jeito que o Senhor chamou nós para nós viver assim, não. O Senhor, quando Ele mandou aqueles discípulos e deu para eles autoridade e poder sobre os espíritos e mandou pregar, Ele falou para eles: não levais 2 capas, nem 2 bordão, e nem levais dinheiro na vossa cinta. Mas a casa que vós chegar, vocês saudar ela, e se tiver alguém digno da paz, a vossa paz fica sobre eles. E o Senhor falou assim para eles: dai de graça aquilo que de graça recebeu. Agora, irmão, se nós estamos aqui, fizemos curso para pregar, pagamos, né, alguma coisa, então não é de Deus. Porque o Senhor, Ele dá de graça aquilo que é dele. Ele distribui gratuitamente, para que o homem não vá gloriar, mas eu tenho direito, eu fiz curso, eu fiz teologia, eu fiz isso aqui. Não, irmão, isso é sabedoria da carne. Isso aqui ficará aqui nessa terra. Nós temos que granjear coisas que nos acompanham para a vida eterna. Porque, irmão, se fosse sabedoria material, o Senhor não tinha escolhido Pedro, João, aqueles homens simples pescadores, né? E Tiago, e outros tantos. Mas vamos ver, o que era mais sábio entre eles, o que aconteceu? Era ligado ao dinheiro e traiu, vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. E tem tanta gente, irmão, vendendo o Senhor. Tem uns que não estão nem 30 moedas de prata. Tem uns que estão vendendo o Senhor em troca de coisas material, em troca de emprego, em troca, irmão, de casamento, em troca de coisa lá do mundo, de coisa mundana, que nem pode dizer que é de Deus. Então, procuramos a servir a Deus nas coisas que é concernente ao reino de Deus. Porque como o Senhor Jesus falou, irmão, e não podemos perder isso de vista. Ele falou assim, ó: buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque até os pássaros, Deus cuida deles. E Deus não iria cuidar de nós se Ele cuida até dos pardal, né? Se Ele veste a erva do campo. Então vamos, irmãos, nós que nós temos que trabalhar, temos que ter o nosso emprego, quem está na idade de trabalhar ainda, procurar, irmãos, andar com a nossa vida materialmente em dias, com a cabeça erguida, para que nós, pregando o Evangelho, nós mesmos não vamos ser reprovados por nossa própria pregação. Não vamos fazer igual os judeus do passado, que o Senhor chamou eles ali em 23 de São Mateus, de hipócrita. Pessoa só de aparência, só tem aparência de crente, mas não tem testemunho, não tem vivência espiritual. Parece igual o sepulcro, por fora é bonito, bem vestido, formoso, mas por dentro está cheio de hipocrisia, cheio de mentira, cheio de fornicação, cheio de adultério e cheio de tanta coisa que não é concernente ao reino de Deus. Irmão, não enganemos nós mesmos. Não enganemos. Não ficamos enganados que diz que, igual muitos dizem, não, mas hoje em dia mudou. Hoje em dia as coisas estão modernas, irmão. O Senhor Jesus, Ele é ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele não moderniza, Ele não cria novas modas. Não pode ver. Aqueles que o Senhor selou com a língua estranha, eles falam a mesma língua, tem negócio de língua moderna. Vamos estudar para nós falar a língua estranha em francês. Não, irmão, é para falar a língua dos anjos, não é a língua dessa terra. Poderá alguém falar assim idioma daqui, se eu selar eles, mas, irmão, o nosso intuito não é as coisas dessa terra. O nosso intuito é servir a Deus, viver uma vida cristã, regrado dentro da palavra, irmãos, pela doutrina do Evangelho,
e dar bom testemunho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não adianta, irmãos, nós, como o Senhor Jesus falou, ai de vós, hipócrita, que cobrei o dízimo do endro, do cominho e de todas as coisas, e sois tão hipócrita que vocês pegam um mosquito e engolem um camelo. Quer dizer, irmão, é a pessoa que ele quer demonstrar muito mais do que aquilo que realmente, espiritualmente, ele é. E o Senhor Jesus, o que ele deu exemplo? Ele pegou uma criança, falou assim, aquele que receber o evangelho como uma criança, na simplicidade, na pureza, na inocência, me recebe. E quem me recebe, recebe o Pai. Agora, quem quiser ser grande, não tem lugar na graça do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus falou, qualquer que exaltar a si mesmo será humilhado. E aquele que se portar como humilde, um dia o Senhor o exaltará no reino do seu Pai, dizendo, Pai, esse aqui foi meu servo na terra, essa foi minha serva, né? E dirá, vinde benditos de meu Pai, possuai o reino que vós está preparado, mesmo antes da criação do mundo. Porque ali em 17 de São João, o Senhor Jesus falou, Pai, eu quero que você tenha aquela glória que eu tive contigo antes da existência do mundo, antes que o mundo existisse. Então, irmãos, não vamos agora entrar na modernidade, não vamos agora entrar nas falsas pregação, que tudo pode, que com sabedoria pode fazer isso, pode fazer aquilo. Irmão, nós temos que andar nas pisadas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não entrou na dos fariseus, nem dos hipócritas. Ele, irmão, foi humilde do princípio até o fim e prometeu para nós, se nós andar nas suas pisadas, nós granjear os seus talentos, um dia, quando nós partimos dessa terra, ele diz assim, eu vou preparar vós lugar, lá no reino do meu Pai, tá? Tem muitos que dizem, irmão, que o reino do Senhor Jesus será aqui nessa terra. Mas quando o Senhor Jesus despediu dos apóstolos do monte de Betânia, ele desceu e ficou aqui na terra, ou ele subiu em nove e foi para o céu? E o que os anjos falou para eles? Varão galileus, esse mesmo Jesus que fosse levado ao céu e voltará para vós buscar. Certo? Então, irmão, não vamos conformar com as coisas pobres e fracas, nós vamos buscar a Deus. Fracos todos nós somos, errantes todos nós vamos andar no caminho da perfeição, e o Senhor vai nos levando de valor em valor, de glória em glória, e até, irmão, quando nós chegar à medida do varão perfeito, o Senhor vem e nos leva para o reino da sua glória, nos despertando do sono do justo, ao soar da trombeta dos arcanjos e dos anjos. Então, irmão, considera essa pregação, considera o Evangelho como guia do fiel na face da terra, né? Nos alegremos nós no Senhor, nos hinos, nos cânticos, no salmo, como é a exortação. E diz ali o apóstolo Paulo, não extingai o Espírito Santo que fosse selado para o dia da redenção. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço àqueles que ouvirem, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, que o único intuito do nosso canal é orientar, é divulgar o reino de Deus, irmãos, e alertar sobre alguma coisa, tá? Mas vamos ficar juntos, vamos ficar unidos, irmão, para que um dia nós possamos todos nos encontrar no reino da glória de Deus. Deus abençoa os irmãos, Deus abençoa os testemunhados, Deus abençoa os seguidores do canal, que você ainda não passou pelas águas do batismo. No tempo certo possa passar, e no tempo certo você pode fazer parte do rebanho que nosso Senhor Jesus Cristo adquiriu, comprou e pagou com seu precioso sangue. Deus abençoe a todos, a paz de Deus com todos. Fiquem com Deus.